Agora vamos ver como é que a gente faz para racionalizar os denominadores, certo? Então, vamos separar aqui em três partes, certo? Primeiro vamos ver como é quando a gente tem uma raiz quadrada, uma raiz diferente no denominador, e quando a gente tem uma adição ou subtração no denominador, certo? Então, quando a gente tem, por exemplo, 1 dividido por raiz quadrada de 2, certo? Quando o que está no denominador é uma raiz quadrada, certo? Então basta a gente multiplicar e dividir por essa raiz, certo? Aqui, raiz quadrada vezes raiz quadrada vai dar raiz quadrada ao quadrado. E isso daqui vai ficar raiz quadrada de 2. Pela propriedade de radical, isso daqui vai dar 2, certo? Então, racionalizar isso daqui vai dar esse valorzinho aqui, certo? Então, mais uma vez, sempre que a gente tem uma raiz quadrada, certo? Exclusivamente para raiz quadrada, basta para racionalizar, basta a gente multiplicar aqui por raiz de 3 dividido por raiz de 3, certo? Isso daqui não altera o valor desse quociente, por quê? Porque raiz de 3 por raiz de 3 dá 1. E 1 vezes qualquer coisa vai dar isso daqui mesmo. Porém, isso daqui vai ficar 2 vezes raiz de 3. E aqui vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Certo? Que pela propriedade vai dar 3. Ok? Então, sempre que a gente tem a raiz quadrada no denominador, basta a gente multiplicar e dividir pela raiz que a gente está querendo calcular. Certo? Então, de maneira geral, certo? Se a gente tiver A dividido por raiz quadrada de B, então a gente multiplica e divide por raiz quadrada de B. Isso daqui vai dar A vezes a raiz quadrada de B dividido por B, certo? Então, esse é o nosso primeiro caso. Vamos analisar agora o segundo caso, que é quando a gente tem, onde o denominador não tem raiz quadrada, tem outro tipo de raiz. Então aqui é um pouquinho mais complicado, a gente tem que prestar mais atenção. Certo? Então vamos supor que a gente tem 2 dividido por raiz cúbica de 3, certo? E eu quero racionalizar, eu quero tirar esse radical daqui. Então, para eu tirar esse radical daqui, o que que acontece? Eu tenho que fazer com que esse carinha suma, certo? Então, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo, ou seja, multiplicar e dividir por um radical, por uma raiz, de maneira que o expoente do 3 aqui, seja 1, certo? O que é que eu estou querendo dizer? Raiz cúbica de 3 é escrito como sendo 1 terço, certo? 3 elevado a 1 terço. Então eu tenho que multiplicar isso daqui por 3 elevado a x, de maneira que o expoente do 3 fique 1. Aí eu vou pegar esse carinha aqui, esse resultado aqui, e multiplicar em cima e embaixo por ele, certo? Então, isso daqui vai ficar como? A gente viu que produto de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar 1 terço mais x igual a 3 elevado a 1, certo? Aqui eu vou usar uma propriedade que a gente ainda vai ver mais tarde, certo? Mas como as bases aqui são iguais, então os expoentes também são iguais. Então vai ficar 1 terço mais x igual a 1.
Então a gente tira aqui o x, vai ser 1 menos 1/3. Isso daqui vai dar 3 menos 1 sobre 3, que vai dar 2/3. Ok? Então, para eu racionalizar isso daqui, eu tenho que multiplicar e dividir por x elevado 3 elevado a 2/3. Certo? Então, racionalizar. Agora vamos resolver. Racionalizar 2 dividido por raiz cúbica de 3, eu tenho que multiplicar em cima por 3, raiz cúbica de 3 ao quadrado. E embaixo também. Então isso daqui vai ficar igual a 2 vezes a raiz cúbica de 9 e embaixo vai dar 3. Ok? Então, de maneira geral, certo? A gente tem que sempre buscar esse expoente de maneira que quando a gente faça o produto aqui, o expoente da base seja 1. Vamos fazer mais um exemplo passo a passo, de novo. Vamos fazer o seguinte exemplo, certo? Vamos racionalizar isso daqui. 3 dividido pela raiz quinta de 2, ok? Então, mais uma vez, a gente tem que multiplicar e dividir por uma raiz de maneira que no final o denominador fique 2 elevado a 1, certo? Então vamos ver quem seria esse radical. Então, note que a gente tem 2 elevado a 1 quinto vezes 2 elevado ao expoente que eu quero, tem que ser igual a 2 elevado a 1, ok? Então, ó, aqui, produto de potência do mesmo base, conserva a base e soma os expoentes. Então, isso daqui vai ficar 1 quinto mais x tem que ser igual a 1. Da onde a gente tira que x tem que ser 1 menos 1 quinto, certo? Tirando a mesma isso daqui vai ficar 4 quintos, certo? Então, o expoente aqui do 2 tem que ser 4 quintos, ok? Então, agora vamos voltar aqui e vamos resolver o que a gente está querendo. A gente está querendo calcular, racionalizar a raiz quinta de 2. Então, eu tenho que multiplicar por raiz quinta de 2 elevado a 4, certo? Isso daqui vai ficar 3 vezes raiz quinta, 2 elevado a 4 vai dar 16, dividido por 2, certo? Então, como é que seria de maneira geral, certo? Então, de maneira geral, não sei se vocês conseguiram perceber, mas sempre que a gente tem um A dividido por uma raiz enésima de B elevado a P, isso daqui é exatamente A vezes a raiz enésima, certo? A raiz a gente conserva de B elevado a quem? A, o N, 1 menos 1 sobre N, dividido por B, certo? No caso aqui é P, certo? P sobre N, certo? Porque nos casos particulares sempre a gente tinha
um aqui, certo? Então, de maneira geral, a gente tem isso daqui. Vamos fazer mais um exemplo. Como é que a gente poderia racionalizar isso daqui? Como é que a gente poderia racionalizar um dividido por raiz cúbica de 2 ao quadrado, por exemplo? Então, de novo, a gente tem que multiplicar e dividir pela mesma raiz, de maneira que no denominador fique 2, que é essa base aqui, que é esse rapazinho aqui, elevado a 1. Então, eu vou fazer primeiro, fazendo todas as contas, certo? Depois usando a propriedade que a gente viu, ok? Então, eu tenho que 2 elevado a 2 terços vezes 2 elevado a x tem que ser igual a 2 elevado a 1, certo? Então, aqui a gente conserva a base, somos os expoentes, então vai ficar 2 elevado a 2 terços mais x. Então a gente tira, isso vai ficar 2 terços mais x igual a 1. Então x vai ser 1 menos 2 terços, que isso vai dar 1 terço. Então o expoente aqui do 2 tem que ser 1 terço, certo? Então para racionalizar 1 dividido por raiz cúbica de 2 ao quadrado, tem que multiplicar por raiz cúbica de 2 dividido por raiz cúbica de 2. Então isso vai ficar raiz cúbica de 2 dividido por 2. Ok? Vamos agora analisar o terceiro caso, certo? Que é quando a gente tem uma adição ou subtração no denominador, certo? Para a gente racionalizar nesse terceiro caso, a gente precisa lembrar desse produto notável aqui, que a menos b vezes a mais b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Ok, a gente vai precisar desse fato aqui. Então, vamos aqui racionalizar 1 dividido por raiz cúbica menos raiz quadrada de 2. Ok? Então, a gente vai multiplicar e dividir por raiz quadrada de 3. Aí a gente troca esse sinal aqui e mais raiz quadrada de 2. Ok? Então aqui vai ficar raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 dividido por... Aí aqui ó, a gente tem a menos b vezes a mais b. Então a gente tem exatamente isso. Então vai ser o quadrado do primeiro. Então vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado mais, menos raiz quadrada de 2. Então isso aqui vai ficar raiz de 3 mais raiz de 2 dividido por raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3 menos 2. Então isso aqui vai dar exatamente raiz de 3 mais raiz de 2, certo? Então depois que a gente racionalizar esse carinha aqui, o valor vai ser esse cara aqui. Vamos fazer mais um exemplo, certo? Vamos supor agora que a gente tem o seguinte quociente. 3 dividido
por raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, para a gente racionalizar isso daqui, a gente vai multiplicar por raiz de 3, aí troca esse sinal aqui, menos raiz de 5, e divide pelo mesmo cara. Então isso aqui vai ficar 3 vezes raiz de 3 menos 3 vezes raiz de 5 dividido por A mais B vezes A menos B vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado menos, isso aqui vai ficar 3 vezes raiz de 3 menos 3 vezes raiz de 5 dividido por 3 menos 5. Então isso aqui vai ficar 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 5 dividido por menos 2. Então a gente coloca o 2 aqui, coloca o menos aqui, certo? Então depois que a gente racionalizar isso daqui, vai dar isso daqui, ok?